Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Vamos comentar hoje sobre a lição de número 3, Entrando no Tabernáculo, o Pátio. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o tabernáculo. Nas aulas anteriores já tivemos aspectos introdutórios e agora nós veremos então o estudo propriamente dito do tabernáculo. Na lição de número 3, nós temos como objetivo apresentar o pátio entre as tribos de Israel, expor a construção da cerca do pátio e enfatizar também a porta do pátio. Bem, o tabernáculo ele era dividido por partes. Nós já vimos que ele é cheio de figuras, de representações. O tabernáculo representa um grande símbolo espiritual para o povo de Israel, conforme nós explicamos na lição de número 1. Deus ele queria que o povo compreendesse os símbolos que o tabernáculo representava, pois tudo apontava para o Senhor Jesus no futuro. Bem, inicialmente o pastor Elienay Cabral, ele comenta na primeira parte do comentário acerca da posição do pátio entre as tribos de Israel. Então, você pode verificar, inclusive pode verificar aqui, nesta figura, nós temos então aqui a figura então do pátio, né? Esta é a figura então, uma visão geral do tabernáculo e também do pátio. Inicialmente, na parte primeira do comentário, faz-se uma abordagem acerca da posição do pátio do tabernáculo e também da posição das tribos, né? O tabernáculo ele era um templo portátil, portanto ele era montável. Deus queria realmente se comunicar com o seu povo. O pátio era o símbolo então da presença de Deus entre o povo, entre a nação, e portanto, à medida que o povo caminhasse, que o povo peregrinasse, eles desmontavam o tabernáculo e eles então levavam o tabernáculo juntamente consigo. Aonde eles chegavam, eles então montavam o tabernáculo. Isso fez parte da peregrinação do povo de Israel. O tabernáculo ele ocupava uma posição central no meio do povo. Em Êxodo 25, versículo 8, a Bíblia diz: "E me farão um santuário e habitarei no meio deles." O tabernáculo, portanto, ele ocupava uma posição central no meio do povo. Conforme você pode observar, aqui nesta figura que nós vamos mostrar, aqui nós temos então a imagem, né? uma representação então do tabernáculo, né? Aqui nós vemos então o tabernáculo representado por esse retângulo, e aqui nós vemos então a posição das tribos. Na primeira parte do comentário, o pastor Elienay Cabral ele aborda a posição do exército de Israel em torno do tabernáculo. Primeiramente, você pode ver que de frente para a porta principal do acesso ao tabernáculo estavam essas tribos. As tribos, então, de Issacar, Judá e Zebulon. Aqui era, portanto, a entrada do tabernáculo. Essas três tribos, então, a posição delas era exatamente na entrada do tabernáculo. Então, nós temos aqui Issacar, Judá e Zebulon, aqui na entrada, então, do tabernáculo. Logo em seguida, você pode observar, aos fundos, ficava então na retaguarda do pátio, ficavam as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim. Aqui está, Benjamim, Efraim e Manassés. Então, na frente ficava essas três tribos que nós enumeramos, e atrás ficavam então essas três tribos, Benjamim, Efraim e Manassés. Em terceiro lugar, ao norte, na lateral do tabernáculo, ficava Naftali, Dan e Azer. Azer, Dan e Naftali. Aqui ficava, portanto, do lado, né, ao norte, numa das laterais, então, do tabernáculo. E logo ao sul, na outra lateral do tabernáculo, ficava Ruben, Simeão e Gade. Ruben, Simeão e Gade, né? Então aqui nós temos a entrada do tabernáculo, aqui nós temos os fundos do tabernáculo, aqui nós temos uma lateral e aqui nós temos outra lateral, que na realidade era norte, sul, leste e oeste. Essa era, portanto, a posição das tribos no tabernáculo. As tribos, então, elas estavam ao redor do tabernáculo, conforme você
pode observar. Então, nesse primeiro momento, o pastor Elienay, ele faz um comentário, então, acerca da posição das tribos no tabernáculo, conforme você pôde verificar. Vamos fazer algumas considerações em relação a posição dessas tribos aí, né? Quando chegamos lá no livro de Números, no capítulo 2, a Bíblia fala sobre a posição das tribos. A posição das tribos, como as tribos deveriam ser organizadas. Então vamos observar alguns pontos. É bom lembrar que naquele período todos habitavam então em tendas, e quando andavam, levavam consigo as suas tendas, pois não achavam alguma cidade em que pudesse andar. Inclusive aponta para a nossa condição aqui neste mundo. É bom lembrar também que era uma condição então móvel, era uma condição também militar, né? Outra coisa que nós podemos observar é que as pessoas de uma mesma tribo deveriam assentar-se juntas, cada homem debaixo da sua bandeira. Todos deveriam conhecer o seu lugar e deveriam permanecer nele. Cada tribo, inclusive, tinha a sua bandeira ou a sua insígnia. Interessante nós observarmos isso. Aparentemente, cada família tinha alguma insígnia particular segundo a casa de seu pai. E era levado como se faz hoje em dia, com as tropas, né, ou companhias que levam as suas bandeiras. Essa era uma forma de distinguir, então, as tribos e famílias, para que, quando eles se reunissem e estivessem juntas, né, elas então tivessem a sua distinção. Essas bandeiras, então, era muito comum, essas insígnias, então, estava presente ali nas tribos de Israel. Isso, inclusive, tornava beleza, dava beleza às tribos. Inclusive, em Cantares, no capítulo 6, versículo 10, diz: quem é esta que aparece como a lua, formosa como o sol, e brilhante como o exército com bandeiras? Cantares 6, 10. Não sabemos ao certo como é que essas bandeiras se diferenciavam. Alguns acham que a bênção de Jacó, lá em Gênesis 49, de uma certa forma favoreceu a essas bandeiras, ou a forma, ou o brasão que era pintado em cada bandeira. Alguns acham, por exemplo, que a tribo de Judá teria como insígnia, né, teria como representação um leão, Dan seria uma serpente, Naftali uma corça, Benjamim um lobo, e assim por diante, baseado em Gênesis, no capítulo 49. Outro ponto a nós observarmos, em relação a esse ajuntamento das tribos ali em torno do tabernáculo e a organização, era que as tribos elas estavam ao redor do tabernáculo. O tabernáculo ocupava, portanto, uma posição central. O tabernáculo estava no meio. Isto quer dizer que Deus deveria ocupar a posição central no meio da nação de Israel. Outra coisa que nós podemos observar é que o fato de Deus colocar as tribos ao redor do tabernáculo era para que servissem também de proteção ao tabernáculo. Eles deveriam estar ali ao redor do tabernáculo, isso era uma forma de proteger também o tabernáculo. Mas deveriam também manter uma certa distância. Uma das coisas que Deus exigiu foi reverência pelo tabernáculo e pelo lugar sagrado. Lá em Josué, no capítulo 3, o versículo 4, a Bíblia diz que em um determinado momento, determinado período de peregrinação, eles deveriam manter uma certa distância da Arca do Concerto. Está em Josué 3 e o versículo 4, que era de cerca de 2.000 côvados, ou seja, cerca de 900 metros. Então, se em Josué 3,4 deveriam manter uma distância de 900 metros da Arca do Concerto, alguns estudiosos então acham que provavelmente as tribos então ao redor do tabernáculo, elas deveriam então manter uma distância de cerca de 900 metros, baseado então em Josué 3,4. Isso seria uma inferência. Não podemos afirmar isso categoricamente, mas seria uma inferência, segundo alguns estudiosos. O que se sabe é que deveria manter uma certa distância, portanto, do tabernáculo. Deus queria que eles entendessem que o tabernáculo era um local sagrado. Então, a disposição das tribos ali em torno do tabernáculo. Num comentário da revista, traz inclusive a soma de cada uma dessas tribos.
A tribo de Judá, Issacar e Zebulon, 186.400 homens. A tribo de Efraim, Manassés e Benjamim, 108.100 homens. A tribo de Naftali, Dan e Azer, 157.600 homens. E a tribo de Ruben, Simeão e Gade, 151.450 homens. Ou seja, ao redor do tabernáculo, então, tinha 603.550 homens acima de 20 anos de idade. Era o número das pessoas que estavam, de homens que estavam ao redor, então, do tabernáculo, segundo a disposição das tribos na organização que Deus estabeleceu. Então, nesse primeiro momento, nós vimos então como é que as tribos elas estavam organizadas ao redor do tabernáculo. Vamos verificar agora, na segunda parte do comentário, o cerca do pátio propriamente dito. Então vamos observar algumas questões relacionadas ao pátio propriamente dito. Eu gostaria que você olhasse nessa disposição que nós temos aqui, nesse dispositivo visual que nós temos aqui. Eu creio que pode, de uma certa forma, ajudar, né, para nós compreendermos melhor a questão, então, do tabernáculo. Vou tentar aqui mostrar para vocês, vamos ver se é possível vocês verificarem, vocês verem. Vamos observar, então, o que nós temos aqui. Aqui nós temos, então, uma visão do tabernáculo. Esse aqui é o tabernáculo de uma forma geral. O tabernáculo ele media aproximadamente 45 metros por 22. É claro que essa metragem ela é arredondada, né? Talvez vocês vão encontrar algumas diferenças exatamente por causa de algumas versões da Bíblia, algumas traduções da Bíblia, em que há divergências em relação à questão do tamanho do côvado. Mas outros fazem arredondamentos, então seria mais ou menos 44, 45 metros por 22. Essa seria o tamanho, então, do tabernáculo de uma forma geral. Bem, aqui você pode, então, observar que ao redor, então, do tabernáculo tinha, então, uma cerca, né, que era um cortinado. Nós podemos observar que existia, então, um cortinado. Esse cortinado, então, ele era branco. Você pode observar também que tinha as colunas, né? As colunas ao redor, então, do tabernáculo. Essas cortinas que estão aqui, elas eram brancas, formavam, então, você pode observar uma espécie de uma tela bem esticada que ficava todo ao redor do tabernáculo. Todos os encaixes eram metricamente perfeitos. Esses encaixes, eles tinham pinos, eles tinham também ganchos, né, que eram revestidos, então, de prata. E também o significado deles, essa prata aqui representa, então, a justiça de Deus. Conforme o tabernáculo tudo era representativo, então a prata falava da justiça de Deus. Você pode observar, então, que as cortinas estavam com essas estacas, eram firmadas também no chão, então, com gancho. Isso dava, então, firmeza, então, para as cortinas, né? E isso aponta, então, para a nossa firmeza, então, na vida cristã. Outro elemento aqui em relação a essas cortinas é que essas cortinas brancas, elas eram de linho. Por que essas cortinas eram de linho branco? Branco representava, então, a santidade de Deus. Com estas cortinas ao redor do tabernáculo, queria-se dizer que as pessoas não tinham acesso de qualquer forma à presença de Deus. Inclusive, a altura dessas cortinas era cerca de 2,25 por 2,45. Era a altura, então, desse cortinado branco. Isto quer dizer que as pessoas que estavam, então, aqui de fora, elas não viam o que estava lá dentro, né? Uma pessoa, mesmo em pé, ela não conseguia ver o que estava lá dentro. Então, essa cortina de 2,25 m por 2,45 representava, então, a justiça de Deus, a santidade de Deus, e representava que não podia ter acesso à presença de Deus de qualquer forma. Então, havia uma espécie, então, de limites entre Deus e o seu povo. As pessoas não podiam se aproximar de Deus de qualquer maneira. Então, as cortinas, elas tinham duas funções. Elas preservavam a morada de Deus no santuário e elas também impediam que o pecador tivesse acesso.
Era essa a ideia. Qualquer pessoa não podia então ter acesso, e também era como se representasse então, preservasse a morada de Deus, porque Deus ele habitava aqui. Deus, portanto, ele morava aqui. Logo aqui você pode observar que existia então a porta do tabernáculo. Olha bem aqui, a porta então do tabernáculo. O tabernáculo ele não tinha outra porta a não ser essa aqui. Só tinha então uma porta. Essa porta ficava no meio dessa extremidade oriental. Tinha o tamanho de 2,25 por 9 metros, né, de largura. Então isto quer dizer, ela era feita de linho fino, torcido. Agora, uma coisa que você pode observar em relação a essa cortina aqui da entrada é que ela não é branca. Veja que todas as outras a cortina que está aqui ao redor do tabernáculo é branca, representando, portanto, a santidade de Deus. Mas a cortina aqui da entrada, que ficava na porta do tabernáculo, ela não era branca, ela era de 4 cores. Ela era azul, púrpura, envolvia o branco e também o carmesim, mas não era somente branco. Então, 4 cores aqui. Branco, azul, púrpura e carmesim. Essas cortinas eram penduradas em 4 colunas de madeira de acácia. E os pendurados eram de prata, tendo as suas bases, no caso as bases aqui, eram de bronze. Então aqui era a entrada do tabernáculo. Isso aponta então para a única porta de acesso a Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a porta. Essas 4 colunas que nós temos aqui, alguns estudiosos apontam para os 4 evangelhos. Você pode observar que aqui tinha 4 colunas. Essas 4 colunas na porta do tabernáculo, alguns estudiosos relacionam com os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Bem, as cores aqui da porta da entrada do tabernáculo também são representativas. A cor azul representa o céu, aponta para o céu. Jesus ele veio do céu. A cor púrpura fala de Jesus como Rei eterno, porque é uma cor relacionada com a realeza. Inclusive aponta para o Evangelho de Mateus, né? E a cor carmesim, que era o vermelho, fala de Jesus como servo sofredor. E a cor branca fala exatamente para Jesus como homem perfeito, fala de justiça de Cristo. Então, as cores aqui da cortina da entrada do tabernáculo, elas eram representativas. Então, você pode observar que tanto as colunas representavam os 4 evangelhos, as cores eram representativas e a porta, então, representa Jesus. Tudo, portanto, era representativo ali no tabernáculo. Então, eu creio que deu para você verificar neste pequena apresentação que nós fizemos, uma visão geral, portanto, do tabernáculo, né? É claro que você pode observar, e aqui está, nós não vamos estudar hoje, vai ser para a lição do próximo domingo, vamos estudar as peças que estavam aqui já na entrada do tabernáculo, né? Então, o professor de escola dominical, ele deve atentar bem para essa questão. Essa lição de número 3 não vai abordar as peças que estão lá logo na entrada, né? no átrio, que é o altar do holocausto e também o lavatório. Vai ter lições específicas para abordar essas 2 peças. Então é interessante que o professor de escola dominical ele se contenha, né? E se atenha inicialmente a falar apenas sobre o átrio, ou sobre a entrada do tabernáculo, o pátio do tabernáculo. Isso é um ponto fundamental, que o professor possa explorar esta questão, estes elementos que nós estamos abordando. Ou seja, então, concluindo, o que nós podemos, então, afirmar em relação a essa lição? Quais são os elementos que nós podemos destacar? Primeiramente, o professor de escola dominical deve ler o texto, né, de Êxodo 27, onde está contido a base da lição. Depois deve falar acerca da disposição das tribos de Israel, a posição das tribos de Israel ao redor do tabernáculo, mostrar inclusive o senso de organização que Deus tinha, qual era a função de Deus organizar as tribos dessa forma. Faça um comentário, se possível mostrando o elemento visual,
O elemento visual nesta lição ele é fundamental, pois se você somente falar sem o aluno ter um elemento visual, ele vai ter algumas dificuldades para compreender. Então, mostre a posição das tribos, conforme nós mostramos aqui, nestas figuras representativas, mostrando qual a posição de cada tribo em cada local do tabernáculo. Isso vai facilitar bastante a compreensão. E depois faça, então, uma exposição exatamente do tabernáculo em si, né? Mostrando, então, como ele estava levantado, né? Mostrando aqui essa parte externa, a questão da metragem, as cores, então, da cortina, as colunas, as bases, os ganchos, a entrada, enfim. Descreva, então, o átrio, descreva, então, o pátio, né? Que era a primeira parte do tabernáculo. E assim você vai, então, familiarizando o aluno com esse ponto relevante do Antigo Testamento, com esse texto, né? Com esse momento importante do desenvolvimento da história da nação de Israel. Isso aqui é muito importante porque lá no Novo Testamento, inclusive na Epístola aos Hebreus, nós temos muita referência, né, ao tabernáculo e às divisões do tabernáculo. E às vezes, muitos dos alunos da escola unical nunca estudaram este assunto. Então, parta desse ponto de vista. Você está entrando em um terreno que é um pouco complexo, que talvez é novato para muitos dos seus alunos. Então, tenha este elemento didático, mostre, né, com paciência para que eles possam compreender, para que eles possam entender e realmente gravar na mente e no coração para que essa beleza do Antigo Testamento registrada no livro de Êxodo possa tornar claro para os seus alunos. Então essa é a lição de número 3, entrando no tabernáculo, o pátio. Na lição de número 4, que é a lição da semana que vem, nós vamos então explorar acerca do altar do holocausto. Portanto, que Deus possa lhe abençoar, né? E que nós tenhamos uma ótima lição, uma ótima aula nesse próximo domingo. Que você possa reforçar cada ensino com oração, o estudo da Bíblia, o estudo da Palavra de Deus. Apresente os seus alunos em oração para que essas verdades se tornem claras, nunca deixando de ocultar que em tudo isso aqui está o Senhor Jesus Cristo sendo representado no tabernáculo. Ele era cristocêntrico. Não esqueça de destacar isso. Nunca oculte a figura de Jesus ali do tabernáculo. Que Deus, portanto, o abençoe e abençoe também cada aluno da escola dominical. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.